Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Estamos na nossa série Provérbios e hoje nós vamos falar 7 princípios da riqueza segundo Salomão. Tem muita gente que desconsidera, mas Salomão foi simplesmente o homem mais rico que pisou nessa terra. Houve uma ocasião que a rainha de Sabá chegou para visitar Salomão e ficou impressionada. A Bíblia diz que ela ficou de queixo caído de ver as vestes dos servos de Salomão. Imagine quando chegasse lá no palácio. Essa mulher ficou doida. Ela falou assim: mano, que é isso? Quem que é esse cara? Ai, olha as roupas dos escravos dele, dos servos dele, com pedra preciosa. Abre aí Provérbios 22. Vamos saber quais são os 7 princípios que a gente pode extrair aqui de Provérbios 22, os 7 princípios da riqueza. Para você que já é rico, para você que deseja. Aí você fala assim: ah, não, eu não tenho essas ambições. Eu vou te falar uma coisa: ser rico dá trabalho, eu sempre falo isso, mas ser pobre dá mais. Então você vai ter dor de cabeça nos dois, você vai ter trabalho nos dois. Vamos escolher então a riqueza, por quê? Poder dar uma vida melhor para a família, poder ajudar as pessoas que você ama, que você não teve situação que você falou assim: rapaz, se eu tivesse dinheiro eu te ajudava. Eu ajudava fulano. Vamos aprender então 7 princípios. Se a gente colocar isso em prática, a chance da gente chegar na riqueza é muito grande. Foi o homem mais rico e mais sábio que escreveu isso aqui. Versículo 1 do capítulo 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter ouro ou prata e ouro. Ele já entra aqui, ó, no primeiro princípio, é honrar seu nome, ou seja, honrar tua palavra. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. O que Salomão diz em relação a esse primeiro princípio aqui? Para você honrar o nome que você tem. Não é só no serviço de proteção ao crédito, não. Não é só em pagar banco. Honrar o teu nome é honrar a palavra que você empenha. Eu sempre disse, sempre ensino aqui as meninas aqui em casa, pessoal que trabalha comigo. Você não é obrigado a falar nada. O homem não é obrigado a dizer nada. Mas se ele fala, ele tem que cumprir. Principalmente para você mesmo. Você fala que vai na academia, vai. Não ande para trás na sua palavra. Não volte atrás na tua palavra para você mesmo. Você falou que vai cortar o açúcar essa semana, corte. Sabe por quê? Se você voltar atrás na tua palavra, isso aqui que eu tô falando é neurociência. Se você voltar atrás com a tua palavra, o teu próprio cérebro vai ficar desacreditado daquilo que você vai prometer das próximas vezes. Você mesmo vai se auto-sabotar. Você vai falar assim: ah, você não cumpre. Então se você fala assim: ah, eu vou chegar, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar aquilo. O seu cérebro fala: ah, não vai. Por quê? Porque você não honra a palavra. Você não honra aquilo que você fala. Então, primeiro passo, primeiro princípio, honrar seu nome. Honrar a tua palavra, que o bom nome vale mais que muita riqueza. Segundo princípio, humildade. Vamos ler o versículo 2. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Aqui eu coloquei uma anotação na minha Bíblia que diz assim, ó: tanto o rico como o pobre foi criado pelo Senhor. O que se entende por isso? Você escolhe quem você quer ser. Ah, não, peraí, você está dizendo que eu escolho ser pobre ou ser rico? Sim. Você não escolheu nascer numa família que não tivesse tanto dinheiro, mas você pode escolher o que você vai ser daqui para frente, dessa consciência para frente. Se esforçar mais, aprender mais, arriscar mais, ir para cima daquilo que você acredita que Deus colocou dentro do teu coração, pegar o dom que ele te deu e trabalhar em cima disso para você ganhar dinheiro usando o teu propósito. Não que a sua intenção vai ser fazer o teu propósito para ganhar dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro já fazer o teu propósito, monetizar o teu propósito. Nunca vá porque tá dando dinheiro. Aí eu finalizo aqui: ser rico dá trabalho, ser pobre é ter trabalho. Uau. Então não existe diferença entre o pobre e o rico, porque o Senhor Deus quem fez os dois.
E se você é rico, está chegando numa riqueza, está chegando numa posição um pouco melhor, tenha sempre em mente, não esqueça do lugar que o Senhor te tirou. Não esqueça do lugar de onde Deus te tirou. Seja sempre humilde, mantenha sempre a humildade. Não paga pau para dinheiro, não paga pau para carro, para casa. Isso não pode mudar quem você é. Terceiro princípio, temor a Deus. Ele é soberano, está no versículo 4. Vamos ler o versículo 3 aqui, ó. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Ou seja, a pessoa tá vendo que vai dar errado e vai e mesmo assim vai. Versículo 4, que é o terceiro princípio, temor a Deus, porque ele é soberano. Versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde, aqui ó, linkando com a humildade do segundo princípio. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Por que está falando quem teme o Senhor e é humilde? Lembra? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Odiar o pecado. Lembra? Odiar a coisa errada. Isso é princípio do temor ao Senhor. Então, quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Temor a Deus é saber que Ele é soberano, que a vontade dele não é imutável. Que Ele é soberano, é Ele quem fala, é Ele quem dirige. Não lemos acho que 2 ou 3 aulas atrás, que o coração do homem faz plano, mas quem dirige os passos é o Senhor. O caminho do homem, para o homem, parece correto, mas é Deus quem pesa o coração, é Deus quem vê a verdadeira intenção. Vamos lá pro versículo 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Versículo 7, aqui está o quarto princípio. Vamos ver qual que é o quarto princípio. Emprestar, e não pegar emprestado. Lembra quando eu te falei aqui da anotação que eu... Agora há pouco, a anotação que eu coloquei assim, que ser rico dá trabalho, ser para você escolhe ser rico. Deus criou os dois, mas você escolhe que lado que você vai estar. Por que você escolhe? Aqui, ó. O quarto princípio. Os ricos mandam nos pobres. Então você escolhe que lado você quer estar. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ah, como assim? Eu não tenho escolha, eu tive que pedir. Não, você tem. Aprenda a gerir. Aprenda a fazer gestão da sua renda, dos seus ganhos, dos seus gastos. Vai estudar. Hoje nós estamos aí, tem internet, tem vídeos para você aprender. Tem curso, tem mentoria. Vai estudar. Como que eu faço para ganhar mais, para poder empreender, gastar menos? Quer dizer, e em vez de pedir emprestado, eu emprestar. Os ricos mandam nos pobres. É o quarto princípio. Quarto princípio, emprestar. Então, o primeiro é honra seu nome. Segundo é humildade. O terceiro é temor a Deus. E o quarto é não pegar nada emprestado. Versículo 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo próprio ódio. Versículo 9. Aqui já entra o quinto princípio, que é a generosidade. A generosidade, vamos ver. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então, quem é bondoso, quem é generoso, quem não é egoísta, quem não é muquinha, quem não tem o escorpião no bolso, você tem que fazer gestão. Mas tem coisa que você tem que ser generoso. É uma das leis que rege o universo, é isso. Quanto você mais dá, mais você recebe. Quanto você mais faz pelos outros, quanto você mais transborda na vida das pessoas, mais você recebe. Óbvio, Deus pesa a tua intenção, o teu coração. Você está fazendo para receber isso? É aquele lance do dízimo, da oferta que eu sempre falo. Ah, por que uns dá o dízimo na igreja, dá a oferta? Você não é obrigado. Isso aí já entra aqui na generosidade. Você é abençoado quando você é bondoso. Aquele que dá, recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas não é o fato de você estar dando na igreja. É isso que as pessoas não entendem.
que muitos distorcem aí na igreja para poder arrancar seu dinheiro. O problema é esse. Quando eu falo aqui de dízimo e oferta, eu não estou falando contra. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Mas não é porque você está dando na igreja. Eu já ouvi pastor dizer que você tem que dar na igreja, que você não pode ajudar as pessoas, se a pessoa está passando fome. Em vez de você dar uma cesta básica, você tem que levar na igreja, porque os pobres sempre terão com eles. Que absurdo. Que Jesus disse, os pobres sempre vão ter com vocês. Tipo assim, dá dinheiro aqui na igreja. Pô, você tá de brincadeira, cara. Eu não gosto de ficar batendo, não, mas, pô, não tem nada a ver. O fato de você ser abençoado porque você está dando dízimo e oferta é porque você está dando com o coração generoso, a viúva pobre. Jesus falou que ela deu mais do que os ricos que estavam ali dando muito fortunas no templo. Ela pegou as 2 moedinhas que ela tinha, é a única moeda, ela deu de coração, porque Jesus vê o quê? A intenção. Ele vê o coração, ele vê a generosidade com que ela fez aquilo lá. A bondade, fala, isso aqui não vai. A entrega. É a entrega. Ó, o Senhor está aqui, meu Deus. O Senhor Deus proverá. Aquela viúva, ela deu toda a moeda, as moedas que ela tinha, as 2 moedas. O que ela mostrou com aquela atitude? Confia em Deus, é generosa. E você acha que ela ficou na miséria? Eu duvido. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Versículo 10. Mande embora a pessoa orgulhosa aqui, lembra da humildade? E acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Versículo 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Ó, desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal. Aprende a comunicar, a falar bem. Você vai ser colocado entre os reis. 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Sempre trabalhe com a verdade. A verdade sempre será a verdade, doa quem doer. 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Isso aqui eu não coloquei aqui dentro dos princípios, mas tem coisas que é óbvio, né? É um dos princípios da riqueza é trabalhar, né? É 99% transpiração e 1% inspiração. 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. E a gente já falou muito sobre isso aqui, sobre adultério. Você perde riqueza quando você trai a sua esposa ou seu esposo. Você dá tudo aquilo que você conquistou, você dá na mão dos outros. Ah, não acredito. Continua então. 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Por que, que é natural que as crianças façam tolice? Natureza pecaminosa. Nós nascemos debaixo do pecado de Adão e até a pessoa se regenerar através do sangue de Jesus vertido na cruz, quando aceita ele e entrega ele. Aceita não, porque essa palavra, eu acho que ninguém tem que aceitar Jesus, né? Mas em se entregar. Aí a pessoa se entrega a Jesus, é lavada pelo sangue dele e se torna nova criatura, recebe o Espírito Santo e já não vive na natureza do pecado, apesar de ser sempre pecador, tá sempre tendo que lutar com a própria carne, porque a carne, ela é pecaminosa. Versículo 16, e já linka com o nosso quinto princípio. Versículo 16, generosidade. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. A primeira parte do versículo é sobre generosidade. Quem enriquece à custa dos pobres. Para de pisar nos outros. Explorar. Pô, o cara tá trabalhando, tá fazendo você crescer. Dá uma bonificação, ajuda. Você tem que ter cabeça de expansão. Eu dando presente aos ricos, aqui por que ele fala que dando presente aos ricos acabará ficando pobre? Porque a pessoa não é rica. E presente de rico custa caro. Presente de rico custa caro. Então uma pessoa não é rica e fica dando dinheiro pro rico. Aí, segundo o subtítulo aqui do Provérbios 22, 30 provérbios dos sábios. Aí ele começa no 22 e termina no 23, que amanhã a gente vai estar lendo Provérbios 23. Hoje é dia 22, então Provérbios 22.
Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Então aqui já Salomão fez um compilado de conselhos de outros sábios. Ele era o cara mais sábio. Porém, ele andava, olha só, o meio de convívio de Salomão. Ele andava com os sábios. Então, presta atenção e eu lhes ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora esses provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro provérbios aqui dos 30 que Salomão separou, ele já está linkado também com o nosso quinto princípio, que é a generosidade. Está vendo aí? Versículo 9, 16 e 22. Agora é o 22. Não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. O que Salomão está dizendo aqui? Não tire proveito porque a pessoa é pobre e às vezes tem falta de instrução, você se aproveita dela para enriquecer. E muito menos aqui, e nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, ou seja, a pessoa já está encurralada, Aqui a gente pode levar para outro âmbito. A pessoa está desesperada para não perder a casa, está vendendo o carro para poder pagar a casa. Você se aproveita dessa situação e quer pagar metade do valor do mercado. Lembra quando, lá no mesmo provérbio, algumas aulas atrás, a gente leu que Salomão fala assim, que o comprador fala assim, nossa, aqui não vale nada, e depois sai se gabando pelo negócio que fez. Então abre o olho. É um dos princípios da riqueza também. Para de ficar explorando os outros porque está numa situação difícil. E se você está numa situação difícil, não se entregue assim. Confia os teus caminhos no Senhor e Ele vai te fazer prosperar. Versículo 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles, tanto do pobre que você está explorando, quanto daquele que não tem que defender no tribunal. E ameaçará a vida de quem os ameaçar. Versículo 24. Entra o nosso sexto princípio, que é dizer não. Dizer não vai te fazer ficar rico? Segundo Salomão, sim. Vamos ler versículo 24 e 26. Dizer não. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. O que isso tem a ver com dizer não? Sai fora. Você está vendo que a pessoa é grossa, é violenta. Não entra. O ciclo de amizade, ó, o que o Salomão colocou aqui os princípios que os sábios disseram, não foi? Esse aqui é o segundo provérbio que Salomão separou. Não faça amizade com pessoas grosseiras. Você lembra que ele falou que esses versículos aqui, aliás, esses princípios e esses provérbios eram de sábios. Ele não falou que é dele. Ele deu autoria aos outros sábios. Que são pessoas que ele convive. Por quê? Porque ele é sábio. Ó, a frequência, a ambiência. Então o que ele está falando? O cara mais sábio que anda com sábios disse o quê? Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Uau! Vamos chamar aqui, ó. Ambiente. Ambiente vai ditar os seus hábitos, a sua disciplina. O ambiente molda quem você é, Salomão dizendo isso. Vamos repetir, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Que é isso? Versículo 26, que está junto aqui, vamos voltar aqui, no sexto princípio, que é saber dizer não. Então você sabe dizer não às amizades, ó, isso aqui não é amizade para mim, saiba dizer não. Ah, mas ele é tão legal, deixa esse legal para lá, porque ele não vai prestar para andar com você. Versículo 26, que faz parte também do nosso sexto princípio, que é saber dizer não, é não aceite ser fiador de ninguém. 27 complementa. Por quê? Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até sua cama. Saiba dizer não, lembra? Bloqueio da necessidade de aprovação. Você não diz não, porque eu não quero ficar mal. Ele vai ficar chateado comigo. Eu vou perder a amizade. Eu vou perder o namoro. Deixa perder, bicho. Não é pra você andar. O caboclo, não, eu falo sempre isso aí. Tem que saber dizer não. Saiba dizer não. A pessoa não conseguiu. Tá certo, existem casos
que você tem que pesar. Pô, é caso de vida ou morte, né? Mas para estar no princípio da sabedoria, você, porque é assim, ó, você vai livrar o caminho, para você limpar o caminho de um, você suja o seu, não é inteligente. Versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Aqui eles trabalhavam muito na parte de agricultura. Versículo 29 é o nosso sétimo princípio, foco e disciplina. O que diz o versículo 29? Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Essa aqui eu vou ler na versão King James. Nós estamos lendo o capítulo 22. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 22, versículo 29. Diz assim, ó. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Esse aqui é o melhor versículo para mim, é o de mais destaque aqui do capítulo 22, é o versículo 29. Almeida Revista e Atualizada. Acho que essa aqui é corrigida e fiel, né? Deixa eu ver aqui. Isso, essa aqui é a edição corrigida, revisada, fiel ao texto. É a ACF, Almeida Corrigida Fiel. 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior, ou seja, um dos melhores e mais importantes princípios desses 7 que a gente leu aqui é o foco e disciplina e ser diligente, ou seja, fazer o teu melhor, faça como para Deus, faça para os outros como se estivesse fazendo para Deus. E faz o teu melhor. Escolha sempre, falamos antes de ontem, né? Escolha sempre o caminho mais difícil, porque as coisas fáceis todo mundo faz. Os empregos que mais são desvalorizados, que mais paga mal, é aquele emprego que qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz. Aquele emprego de ficar apertando o botão, aquele emprego de abrir a porta e fechar. Isso aí, não estou desmerecendo ninguém, mas isso não é difícil achar quem faça. Não precisa ser uma mão de obra especializada. Agora, uma mão de obra mais difícil de achar e diligente, que esse o cara faz bem feitinho. Salomão está dizendo que entre reis ele vai ser colocado. Entre reis ele vai ser colocado. Ou seja, não vai ser, aqui na versão ACF de Almeida Corrigido e Fiel diz, não vai ser colocado entre os de posições inferiores. Lembrando que nós estamos no nosso desafio de 30 minutos na presença de Deus. Hoje eu não vou fazer oração. Eu espero aqui amanhã nós vamos pegar os comentários das aulas anteriores e fazer oração para as pessoas. Mas hoje eu vou deixar você 30 minutos falando com Deus. Escolha um lugarzinho reservado e fale com Ele. Fechou? Eu já fiz a minha oração de madrugada. Vamos para cima junto. A hora é agora. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.